Ora, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite que me foi endereçado para falar de um tema tão atual e pertinente quanto o Acute on Chronic Liver Failure e, sobretudo, trazer-vos novidades sobre uma entidade que acaba, ao fim e ao cabo, de ser descrita e que muita coisa tem vindo a ser publicada, é, de facto, um desafio. Ora bem, não faz outro sentido falar-vos sobre Acute on Chronic Liver Failure se não vos falar um pouco sobre aquilo que é a progressão da doença hepática, na evolução do processo cirrogénico e, assim sendo, quando nós iniciamos, quando temos uma agressão, um fator etiológico, vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C, autoimunidade, doença do Wilson, etc., aquilo que nós temos, se eventualmente não houver permanência ou persistência do fator que induz a inflamação, vamos ter uma atividade inflamatória persistente a nível do fígado, promoção e ativação das células estreladas, metaloproteinases, produção de colagênio, etc. E vai haver, assim, um processo fibrogénico evolutivo das suas várias fases de fibrose até nós termos, então, a cirrose constituída. Aquilo que nós sabemos é que um doente com cirrose, por norma, passa muito bem nos 10 a 15 anos após ter, de facto, a cirrose constituída e eis que surge, então, o primeiro processo de descompensação, normalmente terminado ou pela existência de uma encefalopatia hepática, ou desenvolvimento da ascite, da hemorragia digestiva e também, não sendo, apesar de tudo, consensual, a infecção bacteriana pode ser aqui determinado como descompensador da cirrose. E eu não me vou reter nesta primeira parte da evolução dos 10 a 15 anos, mas, sob o ponto de vista de patofisiologia, é fundamental para nós entendermos aquilo que se vai passar a seguir. Vamos ter, ao longo deste processo, um aumento da hipertensão portal, um aumento da avidez do sódio, uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, uma vasodilatação sistémica, vamos ter um aumento do débito cardíaco, portanto, vamos ter uma série de alterações a nível patofisiológico, que provavelmente vão ser vistas e referidas nas apresentações ulteriores e das quais eu não me vou assentar. Aquilo que eu vos quero falar e focar é, sobretudo, esta segunda parte. Passar um slide, por favor. Em que, de facto, entre a evolução, entre o momento em que há a descompensação até o momento em que existe a Acute on Chronic Liver Failure. E, de facto, são aqueles 3 a 5 anos que ditam tudo aquilo que vai ser de prognóstico nestes doentes. Isto é, nós vamos ter descompensação e, em seguida a essa descompensação, vamos ter uma série de falências de órgãos que se vão instituindo até a evolução para a morte. Isto não é mais do que, de facto, o Acute on Chronic Liver Failure, que é igual à descompensação aguda mais falência múltipla de órgãos em doentes que vão ter uma taxa de mortalidade elevada a um curto trecho. E ou os doentes são transplantados ou acabam eventualmente por vir a falecer. Aquilo relativamente ao que nós vamos falar agora não vai ser sobre falência hepática aguda, vai ser de facto sobre o Acute on Chronic Liver Failure, que são duas entidades completamente distintas. Mas o facto é que houve necessidade de criar uma terminologia nova para caracterizar uma pool de doentes com cirrose que se apresenta agudamente doente. Assim sendo, em 1995, no Japão, houve a publicação de um primeiro artigo, que está escrito em japonês, pelo qual nós não podemos aceder, mas o facto é que ele tem sido sistematicamente reproduzido em comunicações ulteriores, em que, na prática, aquilo que o colega determina, ou que os colegas determinam, é que existe... é o slide anterior e anterior e anterior. Aquilo que os colegas determinam é que existem 2 insultos a decorrer ao mesmo tempo. Na prática, um insulto agudo sobre a existência de um insulto crónico. De seguida, em 2002, já na Europa, no Reino Unido, Rajiv Jalan, que é na prática o grande promotor a nível da Europa do desenvolvimento dos conceitos sobre o que é falência hepática aguda em crónica, acaba por terminar uma primeira definição, não sendo esta definição vinculativa, referindo que o Acute on Chronic Liver Failure não é mais do que a deterioração aguda da função hepatossolar que decorre num período de 2 a 4 semanas, num doente que se apresentava com uma cirrose previamente compensada e que, existindo um fator precipitante, vai levar à descompensação. O facto é que esta dinâmica toda na comunidade hepatológica e a necessidade de criar um consenso levou a que, em 2004, houvesse a formação de um consórcio ao nível da Sociedade da Asian Pacific Association for Study of Liver Diseases e esse consórcio veio, em 2009, a publicar a fazer a primeira publicação, através do Shiv Sarin, em que aquilo que eles dizem é que a Acute on Chronic Liver Failure não é mais do que o insulto hepático agudo que se manifesta por icterícia, com níveis de bilirrubina superiores a 5 mg por decilitro e coagulopatia com INR superiores a 1,5, que complica em 4 semanas de ascite e ou encefalopatia hepática num doente com uma cirrose que tinha já um diagnóstico prévio ou não.
O facto é que este rebuliço todo e a necessidade de criar uma definição de consenso levou em que, nesta altura precisamente, houvesse na Associação Europeia de Estudos do Fígado a criação de um consórcio europeu chamado CLIF, que acabou por juntar uma série de peritos e promover assim a realização de um estudo prospectivo que veio a ser publicado em 2013 por Richard Morrow, estudo esse que englobou 8 países diferentes, 29 unidades de cuidados intensivos hepatológicos com centros de transplantação diferentes e que incluiu 1.343 doentes na sua constituição e que, a partir daí, saiu esta definição, que é a definição que nós atualmente utilizamos para o Acute on Chronic Liver Failure na comunidade hepatológica europeia e que não diz mais do que Acute on Chronic Liver Failure é igual a um doente que se apresenta agudamente descompensado, com falência de órgãos e que tem uma taxa de mortalidade que seja superior a 15% num período de 28 dias. Na prática, outras definições ulteriores surgem, nomeadamente nos Estados Unidos. Existe em 2014 uma nova publicação pelo Shiv Sarin da Asian Pacific que vai ao encontro àquela definição anteriormente publicada por parte dos asiáticos e que estas definições publicadas de forma diferente a nível do mundo significa aí a tradução da heterogeneidade daquilo que é o Acute on Chronic Liver Failure nos vários países, nos vários continentes. Ora bem, mas o que é que leva, de facto, a que um doente que tenha cirrose e que tenha uma cirrose compensada conduza, assim, à disfunção de órgãos? Nós devemos ter, então, um fator precipitante. E esse fator precipitante é diferente de acordo com o local do mundo onde nos encontramos. Imaginemos, por exemplo, nos países da Ásia, o vírus da hepatite B é, claramente, o maior precipitante e que induz mais vezes reativação e que induz, por isso, mais vezes acute on chronic, mas, por outro lado, na Europa, é o álcool e a infecção bacteriana os fatores precipitantes que acabam por liderar. E quando nós dividimos entre fatores intrahepáticos e extrahepáticos, nós vamos ver que a nível intrahepático é o que causa lesão direta ao hepatócito, que pode ser diretamente o álcool, vírus hepatotrópicos, como o vírus da hepatite B, vírus da hepatite A, vírus da hepatite E, também têm sido recidivantemente reconhecidos, até porque nós neste momento temos a indicação clara, já desde há muito tempo, de vacinar todos os doentes que não estejam imunes para a hepatite A, os doentes que sejam cirróticos, e outros fatores que possam conduzir a um estado inflamatório intrahepático. Por outro lado, aquele doente que se apresenta com hemorragia digestiva alta, que coloca um TIPS, que faz uma grande cirurgia, está de facto também em risco de descompensar e de vir a induzir falência múltipla de órgãos. Relativamente à questão da hemorragia digestiva alta, isto era aquilo que se julgava no passado e que era tido no passado, mas atualmente com os protocolos de atuação e com a forma como nós temos rápida e pronta de atuar, de agir sobre estes doentes, e estes doentes, por norma, não desenvolvem falência aguda sobre crónica. E este bonequinho aqui de baixo, que foi publicado recentemente pelo Jornal Trabica, mostra claramente quais é que são os fatores precipitantes mais prováveis, desde fatores genéticos, epigenéticos, que tudo isto está ainda por ser validado e descoberto, até à questão do immunoaging, que é uma entidade relativamente nova e recente e que não é mais do que a inflamação crónica que vai existindo ao longo do tempo, disputada por aquilo que, pelo fator precipitante que não é removido. Imagine-se um vírus da hepatite C, um vírus da hepatite B, uma autoimunidade que não esteja controlada. E pelo facto de que, no estudo canónico, 40% dos doentes não tiveram reconhecido fator precipitante, vai ser feito um novo estudo prospectivo multicêntrico europeu, que é o estudo PREDICT, que é precisamente para avaliar o que é que motiva aqueles doentes que são internados com descompensação aguda conduzam à falência múltipla de órgãos e ao acute on chronic liver failure. E este estudo pretende incluir 1.200 doentes, vai ser um estudo multicêntrico europeu, nós vamos estar incluídos, e vai ser também um estudo que vai servir de base para estudos satélites, nomeadamente este que nós propusemos, que é o IMPOTSIR, que juntamente com o André de Gottardi, que é um colega da Suíça, prevemos avaliar qual é que vai ser o impacto da trombose da veia porta, na realidade, na evolução da descompensação para a acute on chronic liver failure, isto porque, como sabem, a nível da literatura recentemente, aquilo que nós julgávamos que induzia acute on chronic liver failure, nomeadamente a pesquisa ativa de trombose da veia porta, neste momento não é tido como tal. Isto é, existem fatores comuns que conduzem ao acute on chronic, que conduzem à descompensação aguda e esses mesmos fatores também conduzem, por outro lado, à trombose da veia porta e parecem ser duas entidades não relacionáveis. Mas isso ainda está para ser validado e vamos aproveitar este estudo multicêntrico europeu, de facto, para chegarmos a essa conclusão.
Por outro lado, aquilo que nós sabemos é que no Acute on Chronic Liver Failure, independentemente do agente preditor ou do agente que vai conduzir à disfunção de órgãos, nós temos um ambiente pró-inflamatório. E aquilo que nós conseguimos ver aqui no estudo do Richard Moreau é que estes doentes com Acute on Chronic Liver Failure têm muito maior PCR e níveis de leucócitos e contagem de leucócitos também mais elevada por comparação com aqueles que são internados apenas com descompensação aguda e que, inclusive, estes dois marcadores inflamatórios vão aumentando ao longo da gravidade e ao longo do acúmulo da disfunção de órgãos. Sabemos também que a translocação bacteriana nos doentes com cirrose é tanto maior quanto maior for a gravidade da hipertensão portal, quanto maior for a gravidade da insuficiência hepatossolar. Sabemos que estes doentes, nomeadamente os SALT-C, têm muito maior carga de LPS, por exemplo, a nível dos gânglios do mesenteiro, do que os outros doentes que sejam SADs com classificação de SAD mais baixa e que temos agora várias hipóteses, nomeadamente a questão do leaking gut, da disbiose intestinal, e tudo isto vai condicionar a um aumento dos pumps em circulação e, assim, a uma perpetuação da inflamação e que isto pode promover, ela própria, a descompensação com disfunção de órgãos. Num estudo que nós estamos a levar a cabo também no San António, um estudo prospectivo, e isto são dados ainda do ano passado e não publicados, nós neste momento temos mais doentes incluídos. Aqui tínhamos 101 doentes e aquilo que verificamos e fomos avaliar a PCR ultrassensível, sendo que não existe nenhum estudo prospectivo que documente a PCR ultrassensível como fator preditivo da descompensação ou da avaliação como parâmetro inflamatório da gravidade do doente hepático. Verificamos, à semelhança do estudo canónico, que os doentes que têm cirrose e etiologia alcoólica, independentemente de beberem ou não, têm maior PCR ultrassensível do que aqueles que têm outras etiologias. Por outro lado, correlacionamos níveis elevados ou mais elevados de PCR ultrassensível em doentes que tenham mais hipertensão portal do que aqueles que têm menos hipertensão portal e, curiosamente, por cada ponto de mel que aumenta no doente, aumenta 38% o valor da PCR ultrassensível. Na prática, o que sabemos é que desde os PAMPs, que são os Pathogen Associated Molecular Patterns, portanto, são, na prática, os produtos de degradação celular, nomeadamente das bactérias, que existe maior carga nestes doentes hepáticos, seja o LPS, o peptidoglitano, etc., assim como outros fatores que estão intimamente relacionados com o hepatócito e quando existe lesão ao hepatócito, o hepatócito vai, como, digamos assim, lisar e componentes da sua membrana celular, componentes do seu citosol, etc., vão entrar em circulação e vão promover toda a cascata de inflamação. Tudo isto, os PAMPs, os DAMPs, vão dar origem à lesão tecidular e esta lesão tecidular vai induzir a disfunção, falência de órgãos e perpetuação desta disfunção. Assim sendo, se nós vimos a definição, vimos aquilo que pode conduzir à formação do Acute on Chronic Liver Failure e induzir a descompensação e a disfunção, como é que nós avaliamos a gravidade? Existem scores e estes scores foram determinados, nomeadamente a partir do estudo Richard Moreau em 2013, nomeadamente o CLIF-SOFA. O CLIF-SOFA derivou do score SOFA, que todos nós sabemos e conhecemos e utilizamos, nomeadamente em ambiente de cuidados intensivos, mas em que o grupo de experts foi, na prática, pegar neste score, adaptá-lo à comunidade hepatológica, digamos, ou aos doentes do fígado, e assim estabelecer um novo score, que é o CLIF-SOFA. Na prática, houve algumas diferenças, como seja a modificação da escala de Coma de Glasgow para a escala do Westhaven, na classificação da encefalopatia, foi introduzido INR e cutoffs diferentes, foi usada também a terlipressina como fármaco que nós podemos usar na avaliação da disfunção ou no tratamento da disfunção cardiocirculatória e, além do rácio PaO2, foi introduzido aqui o rácio saturação periférica de O2 para a FiO2. E aquilo que vocês podem ver é que, por exemplo, um doente que se apresenta com uma bilirrubina do 8, 9 ou 10 não tem disfunção hepática. Apenas o doente que se apresenta com valores de bilirrubina superiores a 12 tem disfunção hepática e é considerado disfunção de órgão. Todos aqueles com valores inferiores de bilirrubina não têm disfunção de órgão. Por exemplo, por correlação com a avaliação feita pela Asian Pacific, eles têm thresholds mais baixos. Dizem que disfunção hepática já é a partir de 5 mg por decilitro. Porquê? Porque eles veem que na comunidade asiática estes doentes com mais do que 5 mg por decilitro de bilirrubina têm taxas de mortalidade que são superiores a 30%. Okay? Portanto, eles necessitam de cutoffs mais baixos para terem taxas de mortalidade que são idênticas ou sobreponíveis àquelas da comunidade europeia, digamos assim, ou ocidental.
Por outro lado, existem scores mais simplificados, como seja este o CLIF-C da Organ Failure Score, que é este que vos mostro a seguir, e que diz exatamente o mesmo, mas em vez de ter uma classificação de 0 a 24 pontos, como o CLIF-SOFA, tem uma classificação com menos pontos. Não é, de forma alguma, obrigatório as pessoas saberem isto, nem andarem com estas tabelas no bolso. Basta irem à internet, digitarem CLIF-SOFA Score, introduzirem os parâmetros do doente e, no final, ele dá o score, a avaliação, e dá não só o score e a avaliação, como também o prognóstico do doente, isto é, a probabilidade do doente estar vivo ao mês, aos 3 meses, aos 6 meses e ao ano. Assim, como é que nós definimos o Acute on Chronic? E este grupo de colegas, aquilo que fez foi dizer que os doentes que têm Acute on Chronic são aqueles que têm uma probabilidade superior a 15% de estar mortos aos 28 dias e todos aqueles com probabilidades inferiores não tinham Acute on Chronic. E quais é que são estes doentes? São aqueles que não têm falência de qualquer órgão ou então podem ter uma falência de órgão única, por exemplo, uma disfunção cardiocirculatória, uma disfunção respiratória, mas que não tenham falência renal, têm que ter uma creatinina inferior a 1,5, não podem ter encefalopatia, ou então podem ter encefalopatia, mas não podem ter disfunção renal. Aqui, nesta definição, de facto, a função renal surge como o topo das disfunções que mais morbilidade e mortalidade vai induzir. E depois, a partir do Acute on Chronic Liver Failure grau 1, vão somando disfunções de órgãos até ao grau 3, em que nós temos pelo menos 3 órgãos a disfuncionar. E o que podemos verificar neste gráfico de barras é que, na realidade, à medida que o número de órgãos que se vai somando que estejam a disfuncionar, maior vai ser, naturalmente, a mortalidade, verdade lá para Alice. Sabemos também que o Acute on Chronic Liver Failure é claramente uma síndrome dinâmica, isto é, nós temos que doentes em Acute on Chronic Liver Failure vão morrer muito pouco aos 28 dias, mas aqueles que se apresentam já com um grau 1, eles podem ou evoluir rapidamente para um Acute on Chronic Liver Failure grau 3, cerca de 1/3 deles e vão morrer, ou então evoluir para uma situação sem falência de órgãos, com melhoria após tratamento adequado. Por outro lado, os doentes que se apresentam, por exemplo, com Acute on Chronic Liver Failure grau 3, portanto, pelo menos com disfunção 3 órgãos, significa que estes doentes podem, apesar de tudo, regredir para um estadio sem disfunção de órgão, o que significa que estes doentes, apesar de ser uma faixa pequena, vale a pena tratar, vale a pena investir. Estamos quase a terminar. O facto é que nós temos neste momento uma mudança de paradigma na abordagem destes doentes com cirrose grave, avançada, descompensada, com falência de órgãos. Isto porque temos neste momento scores que nos fazem prever a mortalidade a curto trecho, não só o CLIF-SOFA, o CLIF-C ou F, mas também um outro score que foi recentemente publicado, já este ano, no Critical Care, através de um grupo de doentes que foi validado no King's College, que englobou no total à volta de 1.700 doentes, em 2 grupos, e aquilo que eles fizeram foi avaliar a admissão dos cuidados intensivos, o INR, o valor de bilirrubina e de lactatos arteriais à admissão e conseguiram estratificar assim os doentes de baixo risco de mortalidade até doentes de muito alto risco de mortalidade. E o que verificaram é que é um score interessante, é aquele que está mais à esquerda, é um score interessante para determinarmos a admissão, é um score simples, com valores clínicos e parâmetros laboratoriais que são fáceis de escolher, mas que ainda fica um bocadinho atrás do SOFA ou do CLIF-SOFA. O CLIF-SOFA é, neste momento, de facto, o score que nós devemos aplicar a estes doentes. Por outro lado, a cirrose não é contraindicação para a abordagem em ambiente de cuidados intensivos. Temos que mudar, de facto, o paradigma, o corolário da abordagem destes doentes, e estes doentes merecem ser tratados, merecem um grande investimento da nossa parte. Não é pelo facto de eles serem cirróticos com consumo de álcool ativo que vai deixar com que nós os deixemos cair. Recordemos, por exemplo, que um doente que entra a infartar e que já tenha tido 2 infartos e que tenha tido não sei quantos stents e se entra a infartar com supra-DST, ele merece tudo, apesar de continuar a ser um encobridor, de continuar a fumar. Portanto, por correlação, nós devemos também não estigmatizar estes doentes. Por outro lado, sabemos neste momento que um trial de cuidados intensivos de pelo menos 72 horas deve ser feito, o que significa que estes doentes devem ser admitidos em ambiente de cuidados intermédios, em ambiente de cuidados intensivos e assim ajudar estes doentes não só a tentar melhorar a sua situação atual, mas também dar algum tempo para nós tomarmos uma decisão, como seja de ligar para o Centro de Referenciação de Transplante e avaliar, juntamente em conjunto, em equipa multidisciplinar, se aquele doente é candidato ou não a uma técnica de suporte hepático como ponte ou então, inclusive, a um próprio transplante. E sabemos também que aqueles doentes que continuam com disfunção de mais de 3 órgãos além das
das 72 horas, provavelmente não vão melhorar. E estes doentes, eventualmente, pode-se escalar as medidas e podemos então parar e levantar o pé dos nossos tratamentos. A abordagem do doente hepático com Acute on Chronic Liver Failure é muito particular, é preciso saber gerir estes doentes. Tem cada vez mais, cada dia que passa, saem recomendações novas, desde a ressuscitação com a albumina, desde a utilização da elipricina como um agente vasoconstritor, desde uma série de uma pleia de situações que vão saindo dia a dia e, portanto, é preciso, de facto, sabermos tratar estes doentes. Para terminar, e em suma, o Acute on Chronic Liver Failure é claramente uma entidade recente, é uma entidade dinâmica, tem múltiplas definições heterogéneas e que estão em evolução. É diferente nós abordarmos um doente com descompensação aguda e um doente com Acute on Chronic Liver Failure. O doente com descompensação aguda é aquele que entra com a ascite, é aquele que entra com a encefalopatia, é o que entra com a hemorragia digestiva alta, mas que não tem disfunção de órgãos. Se esse doente tiver essa situação de descompensação aguda com falência de órgãos, estamos a falar de uma entidade nova, que é o Acute on Chronic Liver Failure. Por outro lado, estamos agora, neste momento, a ver quais é que são os fatores preditivos que vão conduzir a que um pool de doentes que tenha uma descompensação aguda, mas sem um fator precipitante evidente, aquilo que vai conduzir à formação e à evolução para a disfunção de órgãos. Sabemos que esta abordagem é multidisciplinar, é específica e é fundamental investir nestes doentes e esta é a grande mensagem que eu quero passar. Não deixe de passar a mensagem para vos convidar para estarem presentes no terceiro Porto Liver Meeting. O segundo Porto Liver Meeting, o ano passado, foi a primeira reunião mundial feita sobre o Acute on Chronic Liver Failure, dedicada exclusivamente a este tema. Tivemos cá o Vicente Arroio, o Rajiv Jalan, o Richard Morro, e este ano vamos falar sobre manifestações extrahepáticas na doença hepática crónica e julgo que todos vós que estão aqui e que eventualmente terão algum interesse pela doença hepática quererão eventualmente estar presentes. Muito obrigado a todos.